Namaskar, boa noite para todos, para todas. Vamos para o nosso último encontro. Talvez, bom, tá todo mundo por enquanto com a câmera fechada, depois se vocês quiserem e puderem abrir. Vamos lá, hoje é mais um bate-papo mesmo. A intenção maior de hoje é a gente fazer uma última meditação antes de encerrar o nosso encontro. Eu espero que vocês não encerrem a meditação por aí. E também fazer tipo, se alguém tiver pergunta, pergunta e resposta, né? Então, eu também vou fazer, claro, quero agradecer a vocês, isso eu deixo mais para o final, mas o principal motivo é fazer uma última meditação junto mesmo, e se tiver alguma dúvida, a gente tirar. Então, eu pretendo começar já com, se vocês tiverem alguma coisa, falem para a gente, ou comentário, não precisa ser dúvida, não precisa ser pergunta, pode ser comentário, qualquer coisa que vocês quiserem aí, sintam-se à vontade para abrir o áudio de vocês aí. Kiko, Oi, querida, como vai, Leni? tudo bem, meu anjo? Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade desses conhecimentos que você passou para a gente. Foi muito bom, enriquecedor. Eu já estou nessa caminhada já tem algum tempo, mas com muita dificuldade de criar disciplina, né? Uhum. Então, mas isso eu sei que é uma coisa que sou eu comigo mesma, né? Uhum. Então, eu estou me esforçando para que isso aconteça e, como a gente sabe, né, à medida que você cria essa disciplina, isso entra nas nossas correntes sanguíneas Sim. e acaba que a gente não pode ficar mais sem, né? E é isso que eu espero. Foi muito bom esse período aí, esses 10 encontros, né? Só Uhum. teve um que eu assisti pela gravação. YouTube. Foi Uhum. muito bom. Eu sou muito grata, tá? Obrigada, E querida. vou dar notícias de que eu tô. Isso, perseverando. Isso daí, cara, é assim, é a tônica da meditação, é isso. A gente estava no curso de formação essa semana aqui, esse final de semana, né? Aí o Fabrício está até aí. Eu estava conversando com a Lívia não chegou, talvez não venha hoje. Mas isso é algo que, assim, a Didi, esse final de semana, a Didi falou muito sobre as lições de meditação da Ananda Marga. Praticamente esse final de semana foi falando, claro, foi falando sobre chakras, muitas coisas, mas todas elas, Lívia não morre tão cedo, eu acabei de falar nela, ela chegou. E elas acabavam conectando com a nossa prática diária. E, assim, dentro da experiência que eu tenho, que eu considero pequena, vamos dizer, eu fui iniciado em 2014, então tem 7 anos que e eu fui iniciado no mês de maio. Esse mês de maio, que tem a lua cheia de touro, né, que é a gente chama de Ananda Purnima, é como se fosse a lua da bem-aventurança. Nessa lua, sob essa lua, nasceram Buda, Baba, muitos mestres encarnaram nessa lua, né? E eu tive a felicidade de ter sido iniciado também nessa lua. Isso foi algo marcante para mim. E aí, durante assim, o curso, a Didi citou muitas coisas do nosso processo, né, de meditação. E conversando com a Lívia, que chegou aí agora, eu estava falando com ela sobre o aspecto prático da meditação. A gente aqui a gente está num curso teórico e prático. Então a gente fala e a gente pratica. O curso de formação ele é teórico prático também, o curso de formação de instrutores de yoga que
a Lívia e o Fabrício que estão aqui estão fazendo. Ele é teórico, é prático, mas ele tem muita teoria, vamos dizer assim. Proporcionalmente, se você for colocar as horas de teoria, apesar de ter prática de asana de manhã, prática de asana à tarde, meditação na hora do almoço, tem bastante prática. Mas como tem muita teoria para se passar, que vai embasar, a gente dentro da filosofia, a gente diz que ajustamento, como é? Abordagem subjetiva para ajustamento objetivo. Então, a gente não faz nada sem saber o porquê. É preciso ter uma abordagem subjetiva, a parte teórica, eu preciso entender o porquê de eu estar fazendo cada coisa. Mas não adianta eu entender, eu tenho que praticar. Então, abordagem subjetiva para que eu possa fazer um ajustamento objetivo da minha rotina. Eu aprendo e coloco em prática. A Didi fala muito, né, que sabedoria é o ensinamento que é colocado em prática. Só aí ele se torna sabedoria. Se você lê, estuda e não coloca em prática, aquilo não é você não se torna sábio naquele assunto. A partir do momento que você pratica assim. E dentro da meditação, isso é uma coisa inacreditável, assim. Eu compartilho sempre que eu sou sempre muito, eu busco o equilíbrio, mas eu sou muito 880, né? E eu gosto muito de mergulhar, isso eu já compartilhei com vocês também. Então, quando eu comecei a meditar lá em 2014, foi um mergulho muito profundo, assim. A Rê, eu me lembro que a Rê, ela passou um tempo achando que eu ia virar monge, chegou a conversar em off com o Dada, perguntando se era possível que eu me tornasse monge e tudo mais. Ela pediu, assim, fez de tudo para poder ver se cercava para que isso não acontecesse, mas eu realmente comecei a praticar as práticas monásticas, né? Então, eu fui, além do que eu aprendia do que o Dada me ensinava, do que os monges ensinavam, dentro das lições, eu observava muito eles. Então, para pessoas de família, é recomendado 2 meditações ao dia, de 20 minutos. E 2 práticas de asana 2 vezes ao dia também. Então, quando não dá, 1 vez ao dia. Mas para monges, é meditação 4 vezes ao dia e asana 2 vezes ao dia. Aí tem algumas outras práticas. O jejum, ao invés de ser jejum 2 vezes no mês, como é para as pessoas de família, é jejum 4 vezes no mês. Então, 1 vez por semana. Às vezes um jejum sai muito próximo do outro, você jejua num dia, 3 a 4 dias depois você jejua de novo. Então, eu fiz esse mergulho. E então, fazendo assim, me entreguei completamente às práticas, ao que eu aprendi. Então, para mim, o retorno também foi muito forte. E, e tive muitas bênçãos assim de receber, de perceber o poder da meditação. O que a gente fez aqui ao longo desses 10 encontros, é sempre bom frisar, é uma meditação genérica, isso é muito positivo, ajuda muito. Se a gente consegue criar disciplina com essa meditação que a gente tem feito, uma meditação bem simples, não é demorada nem nada, isso ajuda muito a gente a se desenvolver nossa mente, tudo mais. Mas a partir do momento que você tem técnicas específicas que são ensinadas por pessoas que se dedicam 100% àquilo, que são monges e monjas, né? São técnicas milenares que foram trazidas lá 7.000 anos atrás por Shiva e o Baba fez uma releitura e abriu para nós, pessoas comuns, vamos dizer assim, práticas que antigamente eram exclusivas de monges, né? Que só eram ensinadas para pessoas que viviam isoladas, ou em ashram, ou que iam para os Himalaias e tudo mais. Isso traz uma grande oportunidade para a gente,
mas também uma grande necessidade de ter cuidado. Então, no curso mesmo, a gente falou sobre pranayama, controle da energia vital com exercícios respiratórios. Pranayama hoje está tudo pelo YouTube aí, mas ninguém fala assim, dos detalhes de pranayama normalmente. A pessoa só fala que é bom para isso, é bom para aquilo, mas não fala o que tem que se ter cuidado e tudo mais. Então, quando eu fiz esse mergulho, eu felizmente tinha essa orientação, como todos nós aqui, isso é bom que eu diga, temos essa possibilidade. E até talvez quem vier assistir isso posteriormente no YouTube também tem, porque hoje a Ananda Marga está em mais de 180 países, no Brasil ela está bem estabelecida em muitas cidades, então é relativamente fácil de conectar com um monge, para o caso dos homens, uma monja, para o caso das mulheres, para fazer essa iniciação. E eu entendo até que esse caminho, a partir daqui, para nós que estamos aqui, e quem quiser continuar e ainda não foi iniciado, que fale com a gente, entre em contato, fala comigo, quem tem meu WhatsApp fala pelo WhatsApp, pelo YouTube, por onde quer que seja, pelo Instagram, que a gente conecta no caso das mulheres, com as monjas. Aqui em Araruama a gente tem 2 dadas e uma Didi, isso é um negócio inacreditável, ter 3 monges na nossa região é algo divino, assim. E a oportunidade de estar convivendo com eles, que foi o que mais me fez avançar nesse meu caminho da meditação, é algo impagável, impagável. E sempre, desde todo o processo lá, quando eu estava na minha primeira lição, até hoje, o mais difícil de tudo sempre foi disciplina. Eu acredito que seja para todas as pessoas. É muito difícil tomar esse tempo para parar. Por isso é que, assim, cada um tem a sua maneira de conduzir. Tem gente que gosta de ir ajustando de pouquinho em pouquinho. Ah, vou começando, vou fazer um dia na semana, 2 dias na semana, 3 dias na semana. Ah, vou ficar um mês fazendo uma vez por semana, mas sem furar. Isso é uma maneira. Bota lá, toda quinta-feira continua. O encontro nosso é toda quinta-feira às 6h30. Continua, bota lá no celular para toda quinta-feira, quando for, sei lá, de manhã já te lembrar e te lembrar de novo à tarde. E começa, uma vez por semana, sem furar, e é compromisso. Meu compromisso é esse, e vai. Aí depois que já firmou, sei lá, está um mês fazendo assim, escolhe um outro dia. Vou botar um outro dia e vai 2 vezes na semana, e vai 3 vezes na semana. Isso leva um ano, não tem problema. Até que se torne diário. A hora que se tornar diário, bota 2 vezes no dia. Por que que, assim, uma das coisas que me seduziu, eu passei por um processo de ansiedade, essas coisas assim, alguns anos atrás, e a conexão com Deus, vamos dizer assim, a busca por uma maior conexão com Deus, como quer que vocês vejam ele, né, foi o que começou a fazer com que eu me sentisse melhor. E eu percebia que quanto mais tempo eu me dedicava à espiritualidade, vamos dizer assim, melhor eu me sentia. Até que eu ouvi pela primeira vez o Comando Supremo de Baba, que assim, determina que a prática espiritual, que a sadhana, tem que ser 2 vezes ao dia, invariavelmente. Aí aquilo, assim, como uma ordem, né, que chama Comando Supremo, é um comando, não é um pedido, não é um por favor, você tem que fazer isso. Então, aquilo, quando eu ouvi pela primeira vez, aquilo me fez refletir bastante. Eu falei assim: "Cara, a gente ouve tanto, a gente aprende tanto sobre espiritualidade, estuda tanto, e a gente continua mergulhado no dia a dia como se nada mais existisse. Nada mais.
tudo o mais importante é aqui. Então, se eu sento para meditar, aí eu lembro de tal negócio, eu levanto. E não, mas isso daí não pode esperar. Aí eu vou fazer. Eu penso outro negócio, e não, mas não, aí eu tenho que resolver. Aí pego o telefone. Acontece, acontece. E pode acontecer, não tem nada demais. Mas não pode ser sempre, não deve ser sempre. E a gente tem que começar colocando a prioridade, quais são as nossas prioridades. E eu disse que eu mergulhei muito nesse começo. Isso é uma recomendação que eu faço fortíssima. Como eu falei, tem gente que prefere ir devagarzinho. Eu não. Eu prefiro, não, vai ser 2 vezes ao dia, vai ser 2 vezes ao dia, todo dia, e quer eu queira, quer não, quer eu goste ou não, quer as pessoas gostem ou não. Porque tem muito isso de casa também, que às vezes, pô, mas agora todo dia, 2 vezes no dia, isso acontece. Que se dane. A minha maneira de lidar é assim, meio que se dane todo mundo, agora eu estou aqui, não adianta me chamar, não adianta, eu tiro o celular, boto no modo avião e pronto. Essa é a minha maneira. E eu percebo que esse mergulho, ele causa um impacto. Se você sai do 0 e pula para o 10, o teu corpo sente, a tua mente sente. Não é todo mundo que lida bem com esses impactos, vamos dizer assim. Porque da mesma maneira que o impacto pode ser positivo, ele pode ser aparentemente negativo. A gente viu que nada vem para mal, tudo vem para bem. Mas quando é forte e você sente, tem gente que não gosta de sentir as coisas muito fortes. A Rê, por exemplo, ela gosta de fazer as coisas mais devagar. Eu não. Eu quero sentir. Se o negócio vai me, como eu disse, quando a gente começa a trilhar o caminho espiritual, começa a vir um monte de obstáculo, começa um monte de coisa a acontecer, e você às vezes se arrepende, né? Para que eu fui inventar isso? Era melhor viver a minha vidinha de ignorância. Aí você começa a perceber o que você deve mudar, o que você precisa mudar, e às vezes você vai engalbelando e você vai, não, isso depois eu vejo, é alimentação, é exercício, é tirar esse tempo, é se respeitar, aprender a dizer não, um monte de coisa vai vindo e, e isso tudo, e assim, e o universo tá, ele responde, ele é meio que assim, ah, você quer? Agora você engrenou? Você vai trilhar o teu caminho de desenvolvimento? Então tá bom. Então eu vou começar a jogar para você o que você precisa trabalhar. Aí se você tem um problema de relacionamento com alguma pessoa, aquilo parece que vira um inferno, com perdão da palavra. Fica pior, às vezes, antes de melhorar, se você souber conduzir. Porque eu percebo que a meditação, claro, associada a todas as outras coisas que a gente falou, com massagem de órgãos e glândulas internas, com asana, com sutilização da alimentação, essas coisas são ferramentas que vão nos tornar capazes de enfrentar o que a gente tem que passar na vida. Vão dar equilíbrio físico, equilíbrio emocional, equilíbrio mental. Aí eu aguento, porque se você está fragilizado ou desequilibrada, vai vir qualquer coisinha te derruba, e aí você fica deprimido, deprimida, ansiosa, muitas coisas. O negócio, uma coisa pequena se torna algo grande. Agora, a partir do momento que você faz asana, você medita, você cuida da sua alimentação, e cuidar da alimentação é muito importante, que eu digo, é tomar consciência do que você come, é não comer qualquer coisa. Ponto. Eu vejo assim, o que eu mais o que eu entendo que é mais importante em alimentação é tomar consciência do que você come. O que é isso? Da onde vem? E qual a resposta disso? Qual a resposta do meu corpo com isso que eu estou ingerindo agora? É a história de ler o rótulo. O que tem aqui dentro? Tem muita química? Não tem química? Isso tudo vai nos dar suporte para o que a gente meio que veio fazer aqui, para resolver questões nossas que às vezes vêm de outras vidas e tudo mais. Então, com meu corpo forte, minha mente forte, meu emocional forte, eu posso enfrentar
uma dificuldade maior num relacionamento com minha mãe, que às vezes não é muito bom, rever, começar, porque na verdade o relacionamento com a nossa com quem quer que seja que não é muito bom, a parte da pessoa não interessa a gente, né, a verdade é essa, não é que ficar querendo que o outro mude. Ou eu olho para mim e vejo como eu posso, porque às vezes é uma pessoa que você pode dizer tchau, vamos dizer assim, o que nunca ajuda, né, correr do problema, mas o ideal é olhar para si. Bom, beleza, isso nessa pessoa me incomoda, por que que me incomoda? Não é espelho, eu talvez eu haja assim ou já tenha agido assim e por isso me incomoda. Agora, voltando à disciplina, quando a gente organiza e sente eu nessa opção de tomar esse baque, cara, é algo que até hoje assim, ou talvez eu me arrependa um pouquinho, pensando agora de ter ido tão forte, porque hoje eu não sinto um décimo do que eu sentia. Parece que hoje eu sento só para sentar mesmo e para dizer que estou meditando. Mas não é assim, isso é muito, muito importante. Porque todo mundo que medita, pelo que eu converso muito com os dadas, isso é muito comum. A gente no começo tem sente muito as diferenças na calma. Bom, cada um sente de um jeito. A Adriana está aí também, agora que eu falei que Lívia e Fabrício do curso estavam, a Adriana também está. Aí a Adriana, inclusive, perguntou, que a Didi foi falando assim, de dos estágios, né, que a gente alcança, do caminho dos 8 passos do yoga que a gente falou lá no começo, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Então é um caminho para você chegar na felicidade, para você se estabelecer na felicidade infinita. Aí a Adriana perguntou: "Mas como que eu sei se o que eu estou fazendo está funcionando?" É uma pergunta maravilhosa. Como é que eu vou perceber? Porque às vezes eu estou sentado lá, não estou sentindo nada. Como é que eu sei se o que eu estou fazendo está funcionando? Se adianta de alguma coisa eu sentar aqui? Aí a Didi, ela falou que, claro, cada um sente de um jeito. A Didi falou de samadhi, das sensações que você tem quando uma dimensão, ela chama de dimensão, né? Quando uma dimensão do seu ser se abre, ou seja, quando um chakra está purificado e ele se expressa positivamente e tudo mais. Então, é, você pode sentir aquecimento naquela região, você pode ver coisas, você pode sentir coisas, muitas coisas podem acontecer. Mas o que eu sei é que você sempre vai saber. Você vai saber quando está funcionando, especialmente no começo, como eu disse. Para esse momento em que você sente, ou vê, ou sabe, não importa como vai se expressar em você, até o outro, quando você já não começa a perceber muito mais, que foi o meu questionamento dado. Eu falei, Dada, eu não sinto mais nada, eu não vejo mais nada. Para mim, agora é a mesma coisa. Eu sento, medito, às vezes medito até mais tempo do que meditava, mas às vezes em 5 minutos eu tinha experiências maravilhosas. Aí ele falou: imagina que você pega um carro pela primeira vez e viaja para qualquer lugar. Uma viagem curta, relativamente curta. Vai daqui para o Rio. A primeira vez que você pega um carro para viajar daqui para o Rio, muito provavelmente você vai com toda a atenção. Você vai ver tudo. Cada coisa que apareça, cada curva, tem radar, tem isso, aqui tem aqui vende água de coco. Você vai reparando o caminho e há até uma certa tensão, vamos dizer assim, nesse fluxo. Essa tensão que às vezes advém de uma maior atenção. Aí ele falou: aí você chegou no Rio, beleza. E você vai uma segunda vez, e você vai uma terceira vez,
E você vai uma quarta vez, uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava, até que uma hora, aparentemente, você entra no carro aqui, quando você olha, você já está lá. Você não percebe mais a distância, já parece que não é mais tão longe. Ele citou isso para mostrar que na meditação acontece de maneira similar. Quando você tem a prática recorrente da meditação, o processo está acontecendo. Você está saindo de um ponto e está chegando no outro. Só que aquele processo para você é algo que já é relativamente natural, relativamente comum. E o seu ser, ele não observa mais tão atentamente o processo, mas ele acontece, todo o benefício que pode vir, acontece. Então, sigamos meditando, isso é algo que é muito importante falar, porque o Dada também dizia, o Dada se deixa, ele é uma pessoa maravilhosa. Aí ele ficava, às vezes ele via eu muito assim, mergulhado nas práticas, e a Rê muito nessa batalha de manter a disciplina, de tentar, uma dificuldade muito grande de sentar para meditar, não tinha paciência, e ele sempre falou: se você sentou, não é nem por não ter paciência, porque às vezes você senta e não consegue tirar as coisas da mente. Isso acontece, as coisas ficam vindo, ficam vindo, ficam vindo, e às vezes ela ficava irritada, porque se sentia que não tinha meditado, vamos dizer assim. E o Dada sempre foi muito, muito, muito carinhoso, muito acolhedor. Ele falou algo que é verdade: se você sentou por 2 minutos, você meditou. Não importa o que aconteceu na sua mente, não importa. Você tomou um tempo seu para se dedicar àquilo. Pode saber que todo benefício vem, vem. É como o asana. A pessoa que faz asana, faz malabarismos, ela recebe um benefício. Ah, não, que consegue se dobrar completamente. A pessoa às vezes se dobra e vira uma folha de papel, parece. Ótimo, aquilo é maravilhoso. Ela tem um benefício daquela postura. Mas a pessoa que não se dobra igual um papel, que se dobra toda torta também, claro, toda torta que eu digo fazendo direito, mas sem conseguir chegar naquele ponto que o outro chega, ela recebe o benefício do mesmo jeito. Não é menos, não é menos, é igual. Porque aquele é o limite dela. Então, se o limite de flexibilidade permite que ela só vá até ali, só aquilo ali já está massageando os órgãos mais do que normalmente faria se ela não se dobrasse. Então, na meditação, de certa forma, isso funciona similar. Não importa como você faça, quanto tempo seja, o ideal, o importante é claro que a gente busque a nossa maneira de conseguir criar disciplina. É muito difícil, é o difícil. Eu entendo que a gente deve se respeitar. Tem altos e baixos, vão ter dias que você vai estar meditando melhor, vai experimentando locais diferentes. Se você tiver locais diferentes da sua casa para meditar, medita do lado de fora, faz uma meditação diferente. Sai fora do que a gente tem feito aqui, por exemplo, inventa uma historinha na sua cabeça e vai trilhando, vai treinando a sua mente para que você seja capaz de fixar ela num ponto. A Didi citou também. Quer falar, Leni? Mas isso depois, né, que você está dando essa sugestão, enquanto a gente não define, né? Porque no curso você falou em Sim, ter um sim. espaço onde a gente escolha e faça a meditação sempre ali. E isso é o ideal. As duas coisas, tanto o caminho que você vai trilhar na tua mente, com o que a gente chama de ideação, né, com a tua visualização, você vai ter o seu, especialmente se você receber iniciação. A Didi, você é iniciada, Leni? Não. Não. Você vai receber uma visualização que é tua. Aquela é o mantra que é teu, é o melhor para você. Tua constituição psicofísico espiritual, aquela combinação de ideação e de mantra pessoal é o ideal para que você possa
trilhar esse caminho para que você possa elevar, despertar e elevar a Kundalini, essas coisas todas. Mas eu falei isso porque, assim, eventualmente, tá de saco cheio de meditar, não tá aguentando mais, faz em outro lugar, não tem problema. Vai fazer na varanda, vai fora, vai ali no areal, vai lá na Pontinha do Outeiro, vai para quem é de Araruama, né? A gente aqui na região, cara, a gente tem essa lagoa maravilhosa, maravilhosa, é sal puro, aquilo ali não tem como o ar perto dela ser sujo energeticamente. Você chega perto dela, é banho de sal grosso. Só chegar perto ali. Quem mora aqui, que a gente está perto da lagoa, cara, isso é incrível. A gente não pode perder essa oportunidade. Então, medita todo dia no teu cantinho. Aquilo vai criar uma energia, a gente chama de tantrapit, né? Vai criar um lugar seu, com a sua energia, com essa energia de meditação. Mas nos momentos de dificuldade de meditação, muda. Tá de saco cheio da historinha, mesmo que você seja iniciado, pensa outra coisa, segue outro caminho, dá uma aerada. A gente, nesse contato com os monges, como eu disse, a gente vê muito disso também. Tem monge que é mais linha dura, não, é só isso, é só isso, é só isso. E tem outros que ele já falam, não, de vez em quando, dá um rolê com a sua mente, vai em outros lugares, faz outros caminhos, e depois volta. Isso é muito benéfico. Até a meditação, a gente, desde o começo eu tenho falado, tecnicamente, meditação guiada não seria meditação, porque meditação depende de pratyahara, de abstração dos sentidos. Então, se você está ouvindo alguém, você tecnicamente não está meditando. É isso que eu até faço com alguém falando, mas eu prefiro silêncio. Sim. Então, para você Aí eu presto atenção na respiração. E, como você falou, eu crio uma frase, né? E fico. Depois desse curso, desses encontros, eu tenho feito o Baba Kevalam. Sim, então. Eu prefiro do que alguém falando que aí eu... Sim, então, como eu disse, meditar é em silêncio, porque depende. Para você alcançar, cruzar camadas na mente e alcançar um estado mais profundo de meditação, óbvio que nós somos capazes de conseguir isso também com uma pessoa falando, mas para isso acontecer, você vai se desligar dessa pessoa falando. Então você pode estar ouvindo uma guiança, muita gente até prefere assim, até uma hora que desliga. Que é um treino também, né? Claro, claro. É um treino, porque a ideia é você meditar mesmo no ambiente tumultuado, você conseguir isso. Isso é possível. É difícil, mas é possível e muitas vezes é um bom exercício. Às vezes, um exercício legal de meditação é isso. Se conecta com o som e depois desconecta dele. Começa a meditação ouvindo, procurando os sons que estão em volta de você. E depois, de repente, você vai entrando. Eu acho que eu não fiz essa condução aqui. Você vai entrando, começa a ouvir os sons dentro de você. O som da sua respiração, o som do seu coração, o som do sangue correndo pelas suas veias. Jesus, quando é que eu vou chegar nesse ponto? Mas, muitas vezes, você não vai ouvir de verdade mesmo. Mas pode ser que você ouça. O som vai chegar até o som do chakra, do som da energia. Nossa, deve ser muito legal isso. É maravilhoso. Agora, muitas vezes, como que eu faço? Quando eu não consigo, eu disfarço para mim mesmo. Eu finjo que consegui, finjo que estou ouvindo, finjo que estou sentindo. Eu crio na minha mente aquele barulho, porque aí é aquele negócio. Você vai estimula, né? Exatamente. E aí chega um momento que você ouve. Aí você não sabe se você se forçou tanto que sua mente já criando. Exatamente. Que a tua mente já começou a criar os barulhos para você ouvir, ou se realmente você está ouvindo. E não faz a menor diferença.
diferença, aí É, vai não falar. faz. Se você está criando o som na tua mente, ou se ele realmente é, porque é a sensação de que você está ouvindo, e É que isso importa, né? é o que importa. Eu vi que a Bianca perguntou se vai deixar gravado, vai ficar tudo lá no YouTube. Eu estou botando lá e vai ficar. Esse de hoje que eu tinha pensado em não, que não precisava, mas talvez boto lá também, que é esse bate-papo de pergunta e resposta. E eu vi que Maria Ângela botou aqui, quando eu comecei a meditar para conseguir atingir concentração foi caminhando. Ah, legal. Foi assim que descarreguei a mente e ter concentração e sentir a respiração. Agora melhorou muito também. Também sinto desligamento. Então, é, Cada caminhando, um tem um método, né? exatamente, caminhando, fazendo coisas na casa, trabalhando com coisas, com artesanato, com coisas, desenhando, pintando, cantando, não tem uma regra. E algumas dessas ferramentas, dessas atividades, assim, vamos dizer, pode ser para algumas de vocês mais poderosas do que sentar e meditar. Cada pessoa é de um jeito. Então, aqui em casa a gente tem a comparação, eu e a Rê. Eu sempre medito antes de fazer a postura, porque a postura me agita a mente. Eu prefiro sentar, meditar e depois fazer postura. Me acelera, me esquenta, eu não acho o ideal. Mas ela é o contrário. Ela falou: não, se eu sento para meditar sem fazer asana, não é a mesma coisa. A minha mente, para ela, o asana acalma a mente. Então, o ideal é que vocês consigam encontrar a melhor maneira para vocês. Essa história do lugar e tudo mais. Ah, deixa eu te perguntar. De manhã, quando vocês fazem em jejum? Mariana, eu vi que a tua mão está levantada. Eu vou falar contigo já. Eu vi que você botou a intenção aqui, eu vou te perguntar. Então, Leni, o ideal é sempre em jejum, mesmo no final do dia. A nossa prática, assim, como eu disse, no começo eu era extremamente rigoroso. Eu tinha um despertador tocando 4h30 da manhã todos os dias, mesmo que eu fosse dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Doido, 4h30 da manhã, eu levantava. Durante uns 2 anos eu fiquei assim, extremamente rigoroso, o que foi muito bom por um lado, porque eu peguei uma rotina mesmo, e também hoje eu sei que eu me agredi muito, então eu passei do ponto. Não precisa ser assim, mas há de haver disciplina. Então, aí de manhã, a nossa rotina aqui, eu recomendo, a gente levanta, a gente acorda, aí dentro da nossa prática, tem uma prática que chama Guru Sakash. Eu acho que eu já citei aqui também, não sei, no curso a gente falou também, a Didi falou. É um mantrazinho que faz que é para você fazer na cama, se você só senta. Porque hoje a ciência mesmo diz que o que você pensa de manhã vai contigo, aquela energia que você traz dos primeiros pensamentos te acompanha ao longo do dia todo. Então, essa é uma técnica que a gente usa para que o dia seja bom. Então, a gente senta na cama, aí entoa o mantra Pratá Shirasi Sukle Abjedu Inetam Dvibujam Guru Varabhaya Kritahastam Smaratam Namo Purvokam. E aí você cita o nome do seu mestre, quem quer que seja para você o seu mestre espiritual. Você imagina ele como se ele tivesse sentado aqui na tua coroa, no chakra da coroa, e entoa esse mantra. Esse mantra diz, como assim, eu vejo os olhos penetrantes do meu mestre, eu vejo os seus braços em um Arabhaya Mudra e cito o seu sagrado nome, o seu santo nome. E você fala o nome dele, e ali você, claro, se você quiser, você permanece um pouco mais, conversa com ele e faz o que você deve fazer. Isso já traz uma energia ali para o teu dia. Levantamos, raspamos a língua, escovamos os dentes. Se for o caso, faz um meio banho. Eu normalmente não faço meio banho porque é muito cedo. A gente levanta normalmente entre 4 e 5h30, alguma coisa assim. Todo dia? Todo dia. Vão dormir 10 horas da De noite, né? segunda a segunda.
Então, normalmente eu durmo 9 horas, 8 e pouca, às vezes Coisa 10 horas, mas hoje eu não me agrido mais, eu não tenho despertador. Graças a Deus, há muitos anos eu não uso despertador, mas já virou um hábito. Às vezes eu levanto 3 horas da manhã, e eu acho que quando eu levanto sem sono, eu acho muito bom, porque aí dá muito tempo para eu fazer tudo, eu faço todas as minhas lições, faço todas as posturas. A Rê fica louca, né? Quando eu levanto, quando eu sento na cama, 3 horas da manhã, ela fala todas as vezes, ela fala: "Não acredito que você vai levantar agora". Eu falo: "Vou, mas eu volto". Aí eu vou, mas raramente eu volto, mas às vezes aí a minha prática fica longa. Quando eu levanto sem sono, 3, 3 e meia, aí minha prática dura umas 2 horas, assim, aí eu volto, aí às vezes eu volto umas 5 e meia, aí fico um pouquinho mais na cama e tudo mais, ou com ela, com a Maitê, que também levanta muito cedo. Bom, aí subo, só para concluir a prática. Então, aí subo, porque a gente mora embaixo do Udai, né? E eu prefiro meditar aqui no salão de yoga, é outra energia, né? Não tem energia do movimento da casa. Aí levanto, aí eu faço 5, 10 minutinhos de mantra, de Bhavanam Kevalam, toco um pouquinho de violão, sento e medito. Aí faço minhas lições. Normalmente, se eu for fazer todas as lições, eu levo mais ou menos 1 hora, mas é raro eu fazer, eu não faço diariamente todas as lições, normalmente eu faço 2 das minhas lições, 3. Aí, e levo normalmente, vamos botar assim, meia hora meditando. Aí faço minhas posturas. Normalmente, no meu dia a dia da rotina diária, eu levo uma meia hora fazendo posturas também. Então, a minha prática diária, eu digo assim, a minha sadhana é em média 1 hora. Então, não toma muito do meu tempo, me transforma completamente o dia. É impressionante. Se eu não faço ela, ou se eu faço meio capenga por qualquer motivo que eventualmente precisa, eu sinto muita diferença ao longo do dia. Aí, depois que eu medito, faço asana, aí eu espero um pouco, assim, eu vou comer, eu termino minha prática normalmente umas 7 horas, vamos dizer assim, 6 e meia, 7 horas. Se eu começar mais tarde, umas 7 e meia, raramente 8 horas. Mas eu normalmente não tenho muita fome depois da prática. Às vezes sim, mas normalmente não. Eu tenho me adaptado, eu tenho preferido comer mais tarde. Eu vou deixando, eu vou fazer algumas coisas. Aí come quase na hora do almoço. Então, normalmente eu como umas 9 horas, assim, 10 horas. Aí eu como alguma coisa, normalmente uma fruta, eu procuro comer uma fruta, alguma coisa assim. Às vezes não, às vezes eu estou com fome, aí eu como logo em seguida, umas 8 horas, assim, 7 e meia. Normalmente eu vou preparar o café da manhã da Maitê, mesmo sem comer. Aí eu preparo, faço alguma coisa para ela, e quando faço para ela alguma coisa que eu gosto muito, faço um queijo quente, ou faço um misto quente, ou faço um creme de inhame, ou faço um creme de batata doce, alguma coisa assim. Aí, especialmente esses últimos aí, o creme eu adoro de manhã, especialmente no frio. Aí eu como um pouquinho também. Mas, mas normalmente não, normalmente eu deixo. Quando eu vou sentir fome, porque uma coisa que eu aprendi com o jejum também é a comer quando eu tenho fome, e não por horário. Isso é muito bom para a saúde. Não importa se está cedo, se está tarde, se está tarde importa, né? Mas eu procuro comer quando tenho fome. Ah, não, mas depois eu não vou comer. Bom, depois eu não sei se eu vou comer depois. Agora eu estou com fome, eu como. Agora não estou com fome, eu não como. À noite é que normalmente eu furo um pouquinho. Aí, às vezes, eu medito, eu como, que à noite eu digo assim, eu também procuro, antes eu lanchava 4 horas da tarde e jantava lá 7 horas da noite, vamos dizer assim. Hoje eu troquei. Hoje eu janto 5 horas da tarde, 5 e meia, porque o tempo que leva para eu preparar um lanche, para mim, normalmente é mais ou menos o mesmo tempo que leva para esquentar a janta, a não ser que eu tenha que preparar. Então, eu esquento a janta, janto 5 e meia, 6 horas, e quando eu vou dormir mais tarde, isso às vezes me livra até de comer antes de dormir. Mas quando eu vou dormir
sei lá, 9h30, às vezes 10 horas, aí eu lancho alguma coisa, umas 8 horas. E aí a minha meditação, quando eu consigo meditar mais cedo, tipo 6h30, 7 horas, aí eu faço normalmente com o estômago não muito cheio. Mas às vezes eu faço com o estômago bem cheio. Às vezes eu janto e, e vejo, agora acho que é a melhor hora de meditar. Aí eu meio que medito conversando com a janta, né? Às vezes a janta me lembra que eu acabei de jantar. Fala, Mariana. Oi, Kiko, oi, pessoal. Primeiro agradecer, porque o curso foi maravilhoso, assim, muito conteúdo em pouco tempo, incrível, assim. E aí a gente vai tentando de pouquinho em pouquinho, né, agregar na nossa rotina, né. É porque, assim, a minha dúvida é que eu tenho mais costume de fazer meditação com visualização, né. Uhum. Já te falei que faço meditação das rosas e tal. Sim, legal. É. E aí, o que que acontece? Essa meditação me dá muito sono, porque ainda mais assim nesses horários de à Aham, noite, que tipo, eu tô cansada do dia inteiro, ou de aham. manhã, que tipo, acabou de acordar, meio que você cai no sono de novo, entendeu? E assim, porque me relaxa demais, demais fazer Uhum, meditação. uhum. E eu adoro, mas ao mesmo tempo, quando eu vejo, inclusive alguns dias aqui, juntos, Aham, eu dormi. E aí eu fico tipo, putz, perdi. aham. O que que aconteceu? Eu não sei. Aí eu não sei, queria ver se você tinha alguma coisa para falar Legal, sobre legal. Tem isso. sim. É, isso é muito comum, assim, Mari. É, a gente, esse final de semana, lembrando também do curso, a gente falou sobre camadas da mente. A gente aqui, quando a gente está conversando, quando a gente está utilizando ou como se fosse, estivéssemos mergulhados na primeira camada da mente consciente, que é a camada conectada com os sentidos, né, que recebe o input externo e recebe o input que vai tocar os nossos órgãos sensoriais e responde através dos nossos órgãos motores. Eu recebo o input, aí quero, não quero, gosto, não gosto, e aí eu tomo uma atitude em relação daquilo. Segunda camada é a camada subconsciente, é a camada da memória, é a camada dos sonhos, e então está relacionado com sono. Terceira camada já é a primeira camada do inconsciente, ou superconsciente, como algumas pessoas chamam. E a Didi, então, ela falou que é muito comum, porque você tem que passar pela segunda camada, que é a camada do sono, do subconsciente. É muito comum, nesse processo de passagem de uma camada para outra, dormir. Isso é muito comum. E assim, o que eu penso assim sobre isso que eu acredito que pode ajudar? Uma é, talvez, algumas posturas mais vitalizantes, vamos dizer assim, possam te ajudar a se manter se você fizer talvez antes. Talvez a própria automassagem, só fazer massagear o próprio corpo já seja já seja algo que vá te ajudar, porque a massagem, a automassagem, eu não sei se você. Bom, na internet, se você pesquisar, você acha. Se você quiser, a gente tem alguns livros aqui que dão sequências de automassagem. A automassagem, elas melhoram o fluxo da linfa. Normalmente, essa queda nessa segunda camada durante a transição, ela é por baixa energia. Pode ser energia física e energia mental. Se o seu corpo está muito cansado, é muito provável que você vá cair nesse processo aí de transição da primeira para a terceira camada, que você vai cair no sono. Se há uma baixa na energia mental, também é possível que isso aconteça. Então, alimentos energizantes, tipo suco verde, é muito bom para aumentar a energia do corpo. Brotos, sementes, automassagem, porque a automassagem você massageia glândulas também, né? Então, especialmente pontos de gânglios linfáticos, embaixo do queixo,
nas axilas, nas virilhas, em todas as juntas. Isso melhora o fluxo de linfa no corpo. Melhorando a distribuição, linfa tem relação com energia. Então, é ela que dá energia para o corpo, distribui essa energia para o corpo. Então, quando você melhora o fluxo de linfa, você tende a melhorar a sua energia. E, claro, você tem que observar se o teu sono está bom, se ele está te descansando mesmo, né? Se você acorda descansado. E, claro, cada pessoa também tem. Tem gente que acorda e demora muito a engrenar, vamos dizer assim, no dia. Tem gente que não, tem gente que acorda cheio de gás. Tem gente que no final do dia, não é. Eu, no final do dia, para mim não serve para atividade nenhuma. Eu não, assim, se eu for fazer qualquer atividade física no final do dia, eu não tenho rendimento. Mas eu também tenho uma tendência minha de ser muito, vamos dizer assim, mais agitado, mais enérgico. Então é mais difícil para eu cair. E é tão difícil para mim que eu adoro quando isso acontece. Quando eu, durante a meditação, eu tenho aquelas batidas de cabeça assim, eu acho uma delícia. Para mim não é muito comum, então eu gosto. Mas, cara, assim, desencana, é tranquilo. Você falou sobre meditação com visualização, a meditação das rosas. A meditação das rosas é, é uma meditação basicamente de limpeza, né? Ela é uma meditação muito poderosa e eu compararia dentro da meditação tântrica, ela se assemelha à terceira e à quinta lição da meditação tântrica da Nanda Marga. Então, são dentro da nossa meditação, a gente também passa por esses processos, mas é num momento mais avançado e isso é muito poderoso, muito poderoso. Eu recomendo que você continue, maravilha, continua com a meditação das rosas e, de repente, vai testando a tua resposta com essa meditação que hoje te dá sono, testando essas coisas. Sei lá, começa a fazer, cria uma graminha aí de trigo, compra uns grãozinhos de trigo, eu sei que você gosta dessas coisas aí também, bota num pratinho, planta uma graminha de trigo, corta, faz de manhã, grama de trigo com maçã, com abacaxi, com couve, faz todo dia de manhã e vê o que vai dar. Procura até fazer, de repente, num outro horário. Sei lá, se você medita uma vez no dia, medita um pouco antes do almoço, é uma possibilidade também. Eu, por incrível que pareça, para mim, esse é o horário que mais me dá sono para meditar, é próximo ao almoço. Não sei por quê. Eu tenho visto isso no curso de meditação, a gente medita antes do almoço e me dá essas batidinhas gostosas de cabeça. Mas cai dentro, continua que é assim mesmo. E você botou intenção ali. Por que você citou a intenção? Não, foi na hora que você estava falando escutar a batida do coração, da respiração, da circulação. Aí Ah, você falou, sim. mesmo quando eu não estou escutando, eu falo que eu escutei. É isso que eu Aham, quis dizer, de tipo, é aham, intenção, é a gente ter intenção que a gente vai escutar. E exatamente. aí foi isso. E isso para mim é algo que eu posso dizer por experiência, que eu também, quando comecei a praticar essas coisas, eu achava uma coisa meio, sei lá, eu achava que a pessoa tinha que ser muito viajandona para sentir, para falar assim, essas coisas não são para mim, eu não sinto nada, eu não vejo nada, a pessoa falava, visualiza, não sei o que lá. Eu falava, ih, rapaz, eu não consigo ver nada dessas coisas que estão falando aí. Hoje eu consigo, é um exercício. Eu comecei a fazer essa prática de fingir que eu estou vendo, beleza, não, toca o barco. Estou vendo tudo, ver uma flor assim, ver sei lá, um amuleto de não sei o que lá, que às vezes as pessoas guiam, uma joia de tal cor. Eu não conseguia ver cor, eu não conseguia ver joia, eu não conseguia ver nada. Hoje, hoje eu consegui desenvolver essa capacidade. Então, é um caminho a se trilhar. Mente é como um músculo. Quanto mais você pratica, mais ela se fortalece e mais você se torna capaz de alcançar essas coisas aí. Mais alguém, gente? Pergunta aí. É a oportunidade.
Bom, aqui no grupo, no bate-papo, eu acho que eu já falei sobre tudo. Deixa eu ver. Disciplina é a maior pedra no caminho, é sim. Limitações. Bom, eu acho que era isso então que a gente precisava conversar por hoje. Antes da gente, não. O agradecimento eu vou deixar para o final, depois que a gente voltar da meditação. Então, eu acho que a gente pode praticar um pouquinho. Vamos fazer nossa última prática. Vamos fechando nossas câmeras aí, por favor. Encontrando já uma posição confortável. Se acostumando com o silêncio. Relaxando todo o corpo. Limpa seus pulmões com respirações profundas. Após a limpeza, libera completamente sua respiração. Perceba o fluxo do ar que entra e sai. Use a expiração para relaxar ainda mais o seu corpo. Inspira vitalidade, energia e exala, soltando todo o seu corpo. Sua coluna está ereta, mas não há tensão. Seu quadril se encaixa, cabeça se apoia no pescoço. As mãos e os braços repousam, relaxados. Sinta o poder da sua respiração. Perceba como ela é capaz de te relaxar. Quem controla o corpo é a mente. Quem controla a mente é a respiração. Se desejar, já traga o mantra. Inspirando Babanam. Exalando Kevalam. Traga também a ideação desse mantra.
tudo é expressão do divino. Tudo é amor. Visualize feixes de energia cósmica penetrando pelas suas narinas na inspiração, brilhante, cheio de vida. Veja ele saindo também e retornando à fonte quando você exala. Associe essa visualização ao mantra. E emane do seu coração o sentimento, a certeza de que tudo é amor. Visualize o próprio universo emanando essa energia que penetra pelas suas narinas e te preenche. Não imagine e veja. Essa energia preenche todo o seu corpo agora. Você agora está completamente preenchida dessa energia cósmica. Que brilha cada vez mais e tira a forma do seu corpo. Te funde com esse planeta. Conecta com todo o sistema solar. Cresce. Se une a toda essa galáxia. Muitos e muitos sistemas solares. Você é brilho que ocupa todo o universo.
até que você alcança o próprio infinito. Exercite essa sensação de infinitude. Inspire e expire com o mantra, até que minha voz retorne.
Vai retornando. Voltando. Ocupando o universo. A galáxia. Esse sistema solar. Esse planeta. Seu corpo agora toma forma. E o seu brilho se guarda no centro do seu peito. Lentamente, vá se conectando com o mundo material ao seu redor, buscando sons. Sente o que tua pele te diz. Mantendo ainda o relaxamento, vá movimentando lentamente as extremidades do seu corpo, desfazendo a postura se desejar. Atendendo os pedidos do seu corpo, se espreguiçando ou bocejando. O que quer que ele pedir agora, entrega, troca de posição e lentamente vá abrindo os olhos. E voltando no seu tempo. Abrindo sua câmera quando estiver preparada. Guardando pelo retorno dos outros.
mantendo essa sensação gostosa de calma. Durante esse processo, sua atenção está completamente voltada para você, o que há dentro de você. Isso é muito bom. Espero que todos tenham voltado bem, no estado em que estiveram durante o processo. Aproveito para começar a agradecer a companhia de vocês. Muito bom. Todos esses encontros foram maravilhosos. Para mim, falar sobre meditação, praticar um pouquinho na companhia, especialmente nesses tempos de isolamento, né? Desde que a gente está no UDAI, a gente sempre teve meditação aqui, presencial. E sempre foi maravilhoso. Nossa, mãe. Sempre foi muito bom. E quando começou a pandemia, foi uma das coisas que a gente imediatamente teve que tirar, né? Sem entender muito bem o que estava acontecendo. E a gente sentiu bastante falta disso, assim. Eu particularmente, né? Que eu sempre fui eu que fui o responsável por essa prática aqui, por essa atividade. E aí quando a gente ficou meio sem saber como fazer, o que ia fazer, se tinha, se não tinha, e se isso funcionaria online, né? Como que seria. E esse curso foi também maravilhoso ter surgido muito antes dessa história de pandemia, eu já tinha encontrado esse curso. E da Nanda Marga de Londres, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas era um curso em formato de newsletter, né? Você vai recebendo esses temas por e-mail. Não tem ninguém para falar, não tem ninguém para ensinar, não tem nada. Você lê aquele textinho que eu envio para vocês toda semana, né? E é muito bom, mas eu achava que podia ter algo a mais, né? E, e quando surgiu a pandemia, surgiu essa ideia de, falei, bom, vou conversar. Eu tenho ascendente em Gêmeos, né? Então adoro falar. Aí juntei isso e juntou com essa oportunidade de encontrar com pessoas, porque o online tem essa possibilidade, não importa onde a pessoa esteja, né? Isso é maravilhoso. Então eu deixo o meu agradecimento, porque, como eu disse, quando eu falo, eu aprendo. Quando eu estou aqui com vocês praticando, recentemente eu tive essa experiência muito forte de me desconectar um pouco com as minhas práticas, e eu percebi que ter pessoas para me puxar ou me empurrar, não importa de onde venha, a praticar isso é muito bom. E assim, a gente falou sobre muitos temas, né? E eu percebo e sinto assim que o principal objetivo de tudo isso, desse curso, desses momentos que a gente teve juntos, é mais fazer com que a gente tenha a oportunidade por alguns momentos, fazer o que o ser humano veio fazer. Juntos aqui a gente está realizando o nosso Dharma, vamos dizer assim. O ser humano ele vem para buscar o infinito. Ele vem para... Nós somos o elo de conexão entre a criação e o Criador, vamos dizer assim. Nós somos os seres que temos essa capacidade de nos conectar, de sentir, de
de viver, de ser a essência da criação. E esse é o nosso papel aqui. No último agora a gente falou, né, sobre o que sou, e viver o que a gente é garantia de paz, de calma, e o sistema, né, ao longo de toda a história, né, desde antes, muito antes até do capitalismo, quando a sociedade humana, o ser humano começou a viver de maneira coletiva, quando a gente diz, né, quando a gente desceu das árvores, surgiu aquele primeira faísca de ser humano, a gente já começou a buscar essa infinitude. Então, desejo que vocês continuem com a prática. Mais uma vez, eu digo assim, isso para mim é um prazer maravilhoso poder conversar sobre meditação, então, sempre que quiserem, manda mensagem, a gente bate papo, a gente medita junto. Em breve, eu espero que, quanto antes, a gente possa estar presencialmente aqui. Eventualmente, a Ananda Marga mesmo daqui de Araruama tem feito uns eventos mais reservados, assim, para pouca gente, mas também ressalto que, se vocês quiserem continuar esse caminho de aprofundamento, talvez, falem comigo. Eu conecto vocês com as Didis, ou com a Didi Ananda Shalina, que está aqui em Araruama. Assim, é uma oportunidade de ouro. E é aquele negócio, eu continuo, eu estou sempre com São Paulo. A gente tem que testar de tudo e guardar para a gente e seguir o que a gente acha que vale. Então, se quiserem, façam contato. Eu acredito que que vocês já tenham externado tudo o que queriam antes. Então, eu só agradeço mais uma vez. Depois eu vou mandar lá no grupo a gravação também. Mando esse Kirtan, como eu sempre faço, e mando... Ah, não, esse não tem folhinha. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Namaskar. Até logo.